Sejam todos muito bem-vindos ao Humanas Insights. Eu sou Kate Amaral e hoje a gente vai mergulhar em um tema super importante, especialmente para quem é pai, mãe ou educador de adolescentes. A gente vai falar sobre adolescência, discutir uma pergunta que muita gente faz: como ter uma boa relação com um adolescente? É possível? E para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é referência nessa área, a Carolina Delboni. A Carolina é psicanalista, especialista em comportamento adolescente e autora do livro Desafios da Adolescência na Contemporaneidade, graduada em pedagogia e pós-graduada em educação. Ela tem uma vasta experiência e ajuda tanto famílias quanto educadores a compreenderem os desafios dessa fase da vida. Ela também usa as redes sociais para tratar de forma clara e acessível os dilemas da adolescência. Como ela mesma costuma dizer, a informação é uma ferramenta de transformação. E é com ela que a gente pode construir relações mais afetuosas e gentis com os nossos adolescentes. E além de toda essa experiência profissional, a Carolina também é mãe de 3 adolescentes. Carol, seja muito bem-vinda ao Humanas Insights. É um prazer enorme ter você aqui com um assunto assim tão sério, que a gente sabe que os pais têm tanta curiosidade e necessidade mesmo de discutir. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Vamos começar com uma polêmica? Lá vai. Aborrecente. O que você acha desse termo? Porque assim, a gente ouve isso desde que a gente era adolescente, a gente já ouve isso. Ai, aquele aborrecente que eu tenho lá em casa. O que você acha desse termo? Eu não gosto. É um dos grandes problemas que a gente tem na relação entre pais e adolescentes, vem dessa cultura do aborrecente. Uhum. Da gente olhar para o adolescente e chamar ele de aborrecente. Eu sempre falo, imagina você dentro de casa, 24 horas por dia, com alguém dizendo que você é mal-humorado, que você é chato, que as coisas que você faz não são bacanas, que a música que você gosta é ruim. Então assim, você tem ali um ser humano dentro de casa passando por uma transformação muito grande, né, uma fase de transformação muito grande, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e os adultos que são referência para ele e que deveriam ser o apoio desse adolescente, estão ali olhando para ele e chamando ele de chato, né? E daí a gente quer que esse adolescente saia do quarto e dialogue com a gente, não tem como. Como é que a gente faz para o adolescente sair do quarto e dialogar com a gente? Precisa de uma mudança eu acho que a gente tem duas coisas, né? Uma mudança de cultura nesse olhar para o adolescente e uma mudança dentro de casa, né? Dos pais também entenderem essa mudança que o filho está passando como algo saudável, algo que é natural, algo que é necessário para que ele se torne um adulto. E tentar sofrer menos com esse filho que deixa de ser criança, deixa de ser muitas vezes amoroso, carinhoso, gentil e passa a ser muitas vezes mais agressivo, mais mal-humorado, mais quieto, né? Então assim, muitas vezes, quando a gente entende as mudanças da adolescência, a gente é capaz de olhar esse adolescente, olhar o comportamento dele, compreender o comportamento, entender que não é algo pessoal, é algo que ele está passando e que também é difícil para ele, né, passar por esse lugar. E a relação consegue ficar um pouco mais suave, para daí você conseguir ir trazendo esse adolescente para outros espaços da casa. Quando a gente estava conversando antes da gente começar aqui, né, a gente estava falando do que se espera das crianças, que muitas vezes a gente fala que, o que essa criança tem, por que ela está se comportando assim, e muitas vezes a resposta é só, ela é uma criança. Uhum. Então, assim, o que a gente deve esperar de um adolescente? O que é um adolescente? Porque muitas vezes a gente acaba colocando problemas em algumas atitudes que a gente deveria já saber que é o esperado, inclusive deveria acontecer, né, porque essa fase de se passar pela adolescência e se tornar um adulto. Então, assim, o que a gente deve realmente esperar como um comportamento adolescente? A gente deve esperar as oscilações de humor, porque existe uma mudança química dentro do corpo desse adolescente. Ele não tem controle sobre isso, né? Imagina que você tem ali todo dia dentro de você uma quantidade exata de hormônio que é liberada, né? Pensa que, vamos supor, todo dia caem 1000 gotinhas dentro do seu organismo.
Esse adolescente, ele passou de repente de 1.000 gotinhas para 10 milhões de gotinhas diárias. Ele não tem condições físicas e nem emocionais para lidar com essa mudança tão grande dentro do organismo dele. Isso traz oscilações de humor muito grandes, né? Então isso é algo esperado. Outra coisa que é esperada é a separação, né? Esse rompimento é esperado, né? Não tem como. O adolescente não vai conseguir se enxergar, se constituir, se ele não fizer esse corte na relação. E esse corte na relação não significa que ele não ama mais os pais, não significa que ele não tem, que nada do que os pais falarem ele vai ouvir, ele não vai acatar, ele não valoriza, significa só que ele precisa se distanciar daquela família para entender agora o que ele pensa, o que ele acha, o que ele gosta. Eu sempre falo que os pais, para a criança, é como se fosse a família na terra e Deus no céu. Uhum. E para o adolescente não, tá todo mundo na terra. Então, o que acontece nessa fase, por exemplo, é a primeira vez que os filhos começam a enxergar os pais de maneira real. Então, ele enxerga aquela mãe, ele sabe que aquela mãe mente, conta a verdade, fica mal-humorada, fica bem-humorada, é chata, é legal. Ele consegue olhar os pais com toda a vulnerabilidade que o ser humano tem, carrega. E é difícil para ele também. É super difícil. Assim, na psicanálise... Muita coisa que eu acreditava não era real. A mesma despedida que os pais têm, né? Muitas vezes a gente fala, né, que é um luto essa entrada na adolescência para os pais. Também é para o filho adolescente. Na psicanálise a gente olha, e na psicologia também, são 3 despedidas que o adolescente faz. Ele faz uma despedida da infância, ele faz uma despedida dos pais, da concepção de pais que ele tinha até agora, e ele faz uma despedida do próprio corpo. A gente só passa por essa despedida, por exemplo, do corpo, 3 vezes na vida. Na adolescência, na maternidade e quando a gente entra na terceira idade. Então é muito difícil. Então é isso também, né? Essas oscilações, esse reconhecimento do próprio corpo. Quando você tem um adolescente, né, que passa muito tempo no banheiro, ou fica lá 10 anos olhando uma coisinha que tem aqui, ou um fio de cabelo que tá fora do lugar. E a gente tem o costume de olhar e falar, ai, que frescura. Ai, teu cabelo tá ótimo. Nossa, não tem nada na sua cara. Tem. Ele não está se reconhecendo. Ele não está se reconhecendo, né? Então, esse tipo de situação a gente precisa reconhecer como algo natural da adolescência, não desvalorizar, pelo contrário, entender o valor que isso tem para o adolescente, respeitar, e aí as coisas começam. E qual é a dica que você dá para os pais para, de fato, reconhecer isso e fazer esse vínculo? Porque muitas vezes isso acontece, né? Esse rompimento. Ai, que besteira. Uhum. Nossa, não acredito. Como você tá falando besteira? Só fala besteira. Eu já escutei isso muitas vezes de muitos lugares. Então, como que os pais lidam? Porque muitas vezes são coisas impactantes que chegam para os pais, né? Sim. Coisas que automaticamente você pensa, mas que absurdo. E aí, como é que você faz para não perder esse vínculo, esse canal de comunicação? Na disciplina positiva, a gente sempre traz, primeiro, o agradecer por aquele adolescente estar ali falando alguma coisa para você, agradecer, obrigada por ter me contado, para você abrir um canal e estar ali. Mas eu queria entender, assim, como a gente viabiliza isso? Tá, acho que uma forma é sempre a gente se reconhecer na adolescência, na nossa adolescência, né? Então, você conseguir voltar para trás, para olhar como você foi na adolescência, é sempre uma forma de conseguir também olhar o seu filho adolescente e compreender algumas coisas que nesse momento da vida adulta não parece mais compreensível, né? Mas é importante conseguir só voltar na adolescência para reconhecer e não para comparar, porque a gente não pode voltar e falar, porque na minha época, quando eu era adolescente, então, mais 1900... E é super difícil isso, muito Carol. difícil. É super difícil, porque você muito. fala assim, nossa, mas nessa época eu estava fazendo tal coisa, é automático, eu acho que é do ser humano, né? Você fala, mas como assim? Não, é automático, mas é isso, a gente não pode se perder nesse lugar de comparação. É só um lugar para a gente reconhecer algumas coisas que são naturais da adolescência, né? Eu sempre falo assim,
tem mudanças dessa faixa etária que elas vão acontecer elas aconteceram em 1800, em 1900, nos anos 2000, se a gente viver até os 3000 vai acontecer. Agora, você pega essas mudanças e contextualiza em cada tempo. Os tempos que a gente vive não são os mesmos da adolescência de 1980. Não. Nem de 1990. Então não dá para comparar, tem coisa que não dá para comparar. Mas eu acho que é isso, voltar para nossa própria adolescência é um caminho. Um outro caminho é se mostrar vulnerável para aquele adolescente. Então quando eu divido, vamos supor que esse adolescente veio dividir uma situação, né? Que pode ser desde eu não tô gostando da minha pele tá inteira cheia de espinha, como algo mais, sei lá, uma briga com um amigo, por exemplo, um bullying, por exemplo. A primeira coisa é você, né, valorizar aquela fala e talvez recordar algo que você viveu ou alguém viveu muito próximo de você. Trazer uma situação parecida para aquele adolescente, para ele ter como referência. Isso abre o canal de comunicação. Quando ele entende que o adulto próximo dele também já passou por coisas que ele está passando, ele se sente valorizado, ele se sente escutado, ele se sente valorizado e é uma porta de comunicação, né? Ele entende que ele falou assim, opa, aqui eu posso contar então, eu tenho um canal de comunicação. Então essa é uma coisa que a gente sempre fala para os pais não terem medo de fazer, né? Se mostrarem humanos, não tenham medo disso. Carol, eu acho que assim, uma grande dificuldade que os pais têm também com os adolescentes é essa medida entre dar a autonomia, dar a responsabilidade e proibir, não dar. Como é que você orienta essa soltada de corda, porque é super complicado. Como que você dosa isso? Fala um pouco isso pra gente, porque eu acho que é o caos. Primeiro, né, acho que assim, precisa de uma dose de confiança, precisa de uma dose de coragem, né? O mundo é cruel, o mundo é hostil, não é um lugar 100% acolhedor, 100% simpático. Eu sempre falo, a gente sai na rua de mão dada com a criança. E quando eles entram na adolescência, né, esse crescer, esse caminhar, a gente deveria ir aos poucos soltando essa mão, né? Então, em vez de eu estar ali com a mão inteira presa, solta um dedo, solta 2, solta 3, vai soltando aos poucos. A gente tem o costume de repente, tá assim e de repente solta. Ou não solta, só que não dá para não soltar e não dá para fazer isso. Né? Mais ou menos de novo, assim, quando você tem, né, pensa você tá dirigindo com alguém ou uma pessoa, um adolescente do seu lado aprendendo a dirigir. Primeiro você vai ali de passageiro, depois de repente você pode sentar no banco de trás e depois você pode não estar mais no carro, mas você não abandona de uma vez, você não é simplesmente aprendeu a dirigir, toma o carro e sai, não. Né? Na linha da disciplina positiva para adolescentes, porque tem uma linha só para adolescentes, ela faz essa analogia no avião, que a gente ensina ali, você pilotando o avião com aquela criança ali. Isso. E aos poucos você vai colocando esse adolescente aqui, mas você está do lado, ainda orientando, até em algum momento que você já não precisa mais estar ali como copiloto quando ele está na vida adulta, mas... E essa medida, ela é super difícil, tênue, ela né? é tênue, ela é difícil. Muitas vezes os pais têm dificuldade de ter... Aí eu acho que a grande sacada, de novo, é entender que você não é mais 100% autoridade com aquele filho. Ele não é mais uma criança, então o que eu falar, ele não vai 100% obedecer. Como é que eu faço? Eu faço combinados com o adolescente. Com o adolescente... E isso não significa não dar limites. É a forma que precisa mudar. Então, eu não chego para um adolescente e falo, não, você vai fazer desse jeito que eu estou mandando. Esquece. Você sabe que eu tenho 2 adolescentes em casa e muitas vezes a gente entra nessas dúvidas e às vezes eu pergunto para eles, o que você faria no meu lugar? E isso é muito legal quando você faz essa troca com eles, porque ao invés de você estar um do lado e o outro do outro, você coloca todo mundo numa... Vamos pensar junto, imagina a minha situação com você assim, assado, cozido, e você precisando tomar essa decisão nesse contexto. E aí é super legal, porque você vê que eles vão construindo uma solução em conjunto, né? É um pouco de sair
você lá e eu caio, esse cabo de força. Eu falo que os pais, quando os filhos chegam na adolescência, eles têm que lembrar de descer do pedestal. Não é mais aqui e aqui. Isso não significa que vai ser de igual para igual, mas precisa ter momentos que é exatamente isso que você falou, onde eu pergunto para o adolescente o que ele acha, o que você faria? E eu preciso, de fato, considerar a resposta dele, né? Então, eu posso não concordar, mas eu preciso considerar. Então, pode ser uma situação extrema, por exemplo, em que eu digo, ok, te escutei, entendo o seu ponto de vista, acho que ele tem validade, se a gente considerar esses fatores, mas eu não concordo. Então, a gente vai ter que chegar num acordo. E isso é uma metodologia, por exemplo, que as escolas usam, né? Como é que você faz com um adolescente dentro das escolas? Ensino médio, Fundamental 2, é roda de conversa, é perguntando o que ele acha, o que ele faria, como ele faria, né? Então, dá oportunidade para ele se colocar, porque precisa desse exercício, né? Na sociedade ele vai precisar exercitar esse se colocar, testar o que ele pensa, ele está fazendo isso. E ao mesmo tempo ele tem um adulto que vai dar uma referência para ele, ó, aqui você passou da conta, aqui não vai dar. Então o que vai dar, né? Então isso é excelente. E essa relação ela vai sendo construída, né? E eu vou ser a primeira aluna do seu curso dentro da Humanas. E eu queria saber, assim, quais são as dicas principais para quem hoje tem um filho entrando na adolescência? Entrando na adolescência, acho que assim, faça já os combinados. Não espere crescer demais para fazer os combinados, porque quando a gente espera para fazer esses combinados, a gente normalmente perdeu a mão já. E essa é a pergunta final que eu quero te fazer para complementar, já para você fazer o seu raciocínio, que é o seguinte, isso vem desde cedo. E aí eu sei da angústia de muitos pais que vão te perguntar e me perguntam, ainda dá tempo? Dá, sempre dá tempo. Essa é a... Sempre dá tempo. E o que eu digo assim, mesmo que não fez os combinados, vale, quando chegou lá na frente, de repente dizer, olha, a mamãe ou o papai, seja lá quem for, eu tô observando tal situação, tô vendo que ela passou do limite, não acho que tá saudável, não acho que tá legal, a gente nunca fez nenhum combinado sobre isso, não tem nenhuma regra, ou a regra se perdeu ao longo do caminho, vamos voltar? Vamos junto pensar numa solução? Porque não tá dando, eu tô vendo que não tá dando. Pode ser que você não esteja percebendo, mas eu tô conseguindo ver. Então, de novo, seja honesto, seja transparente, né? Coloca de fato a situação para o adolescente, porque ele vai perceber. Eles percebem, eles têm essa consciência, né? Ela não é uma consciência como é do adulto, obviamente, mas eles já têm consciência de muita coisa. Mas, de novo, a gente solta a mão muitas vezes e esquece que ele precisa ainda dessa mão. Né? Não preciso lá dos 5 dedos agarrados, mas eu preciso de um dedo, 2 dedos, muitas vezes, né? Então existe sim, dá tempo, tem solução, dá para passar pela adolescência de uma maneira, apesar das lombadas. Sim. Tem jeito, a Carol vai ensinar a gente dentro da plataforma e eu vou estar lá. Uma coisa que eu acho que eu falo, que eu acho que é super gostosa, assim, e que ajuda muito nessa construção de vínculo, além de respeitar os sentimentos do adolescente e as coisas que ele traz para dentro de casa, é também conhecer o universo do adolescente, tenha curiosidade para conhecer o universo dele. Quando o filho é criança, a gente aprende a música do desenho, a gente senta no chão, a gente assiste filmes que a gente pode odiar 300 vezes. E daí quando o adolescente coloca a primeira música para você escutar... Ai, que horror! Exato. Que coisa de mau gosto! Então a gente critica. Tá tudo perdido mesmo, a música já não existe mais. É isso que a gente faz. Só que a gente não faz isso com esse mesmo filho quando ele é criança. E por que a gente se dá o direito de fazer com ele adolescente, né? O que acontece quando ele entra nessa fase que a gente se sente tão... às vezes rejeitado, ou machucado, ou não mais valorizado, que de certa forma a gente despenca em cima desse adolescente uma série de críticas que a gente não faria isso. Com um amigo você não faria isso. Não faria. Eu faço esse teste às vezes. Eu falaria isso para um amigo? Muitas vezes aí a resposta é quase sempre não. Então não faça, né? Só que a gente se dá o direito de fazer com o adolescente.
Então, Eu me lembro quando, em alguma certificação que eu estava com a Jane, ela sempre fala, vocês não podem se esquecer nunca de que as pessoas que se sentem mal se comportam mal. Então, tem muitos pais que se sentem mal e pais que se comportam mal por isso. Então, nessa perda aí, né, nesse luto, quantos pais não estão se sentindo mal mesmo e por isso acabam se comportando mal, acabam entrando nessa defesa, essa música é ruim, seus amigos que não prestam, não sei o quê. Então, acho que faz muito sentido. Muitas vezes não sabe lidar e daí vai de igual para igual, por exemplo, mas não, você não é... Né? Você não vai bater de frente com o teu filho, experimenta deixar, né, de verdade, assim, deixa esse descolar, escuta um pouco o que ele traz do universo dele. Chegamos ao fim desse episódio tão esclarecedor do Humanas Insights. Eu quero agradecer mais uma vez a Carolina Delboni por ajudar a gente a entender como melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos adolescentes. Eu tenho certeza que agora muitos pais e mães se sentem mais preparados para ter um diálogo mais aberto e eficiente com os filhos adolescentes. Carol, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Obrigada a você. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante com todas as ideias incríveis que a Carolina Delboni trouxe pra gente hoje. Foi uma super oportunidade para a gente entender melhor os desafios de educar os nossos adolescentes nesses tempos tão complicados. Se você quiser se aprofundar ainda mais no assunto e descobrir como construir relações afetuosas e gentis com seus filhos, eu te convido a dar uma olhada no nosso site, humanas.com, e se inscrever no curso da Carolina. Nessa aula especial, você vai aprender estratégias práticas para lidar com as mudanças da adolescência, além de dicas valiosas sobre como promover uma comunicação mais aberta e sincera com seus filhos. Ao assinar a nossa plataforma, você não só vai ter acesso a essa aula, mas também a todos os outros cursos dos outros especialistas que compõem o Hub da Humanas, que estão aqui para te ajudar a navegar por essa fase tão desafiadora da vida. Então, não perca tempo. Acesse agora o nosso site, humanas.com, faça sua inscrição e seja muito bem-vindo ao universo transformador da Humanas. Um forte abraço e te vejo no curso.